Boa tarde, eu sou Paula Veloso, o nosso programa M já está no ar. Hoje a gente conversa sobre educação aqui no programa. E como amanhã é Dia Nacional do Livro Infantil e Dia de Monteiro Lobato, a educadora Elizabeth Rodrigues fala sobre como formar leitores numa sociedade preta por ter, onde as coisas estão sempre à mão, prontas para copiar, colar e comprar. Não é isso, Elizabeth? Boa tarde. Boa tarde, Paula. Boa tarde, você que está conosco todas as quartas-feiras. Temos um desafio. Agora mesmo eu estava conversando com uma pessoa aqui nos bastidores, ela me disse, mas vocês devem mesmo falar sobre educação, porque é tão difícil. Eu disse, é verdade, é difícil, mas não é tão importante falar. E eu dizia agora há pouco, é importante viver educação. Porque nessa questão da leitura, o Datafolha fez recentemente uma pesquisa no Brasil com pais de alunos de por volta de 5 anos de idade. E eles disseram, 96% dos entrevistados disse que a leitura é a melhor porta de entrada para a formação educacional e cultural de uma criança. E então o Datafolha perguntou, e você lê para seu filho? Só 36% disseram que leem. Então, esta diferença, distinção entre discurso e prática, é um dos maiores problemas educacionais do Brasil. Então, o Brasil, no último programa internacional de avaliação, que o mundo inteiro é avaliado nas questões leitura, ciências e matemática, o Brasil, em 65 países, ficou em 53º em leitura. Ficou muito baixo. E o que se provou ali é que as crianças, quer dizer, os jovens com 15 anos que fizeram o pré-escolar, fizeram maior pontuação em leitura. Olha aí. E também ficou comprovado que aqueles que liam mais tempo e que demonstraram no questionário que liam por prazer, fizeram muito mais pontos em leitura. Então, é hora de desmitizar aquela história de que a leitura é uma obrigação da escola para cumprir um questionário que vai ser feito numa avaliação. Porque se assim for, não vai funcionar. Não funciona. Descobrir o prazer de ler é o primeiro passo, né, para a formação de leitores. Agora, como fazer as crianças se interessarem por essa descoberta? Eu tenho uma expressão que eu criei recentemente, que as pessoas riem quando eu digo. Elas me perguntam, Elizabeth, quando é que você deve ler para uma criança? Eu disse, a resposta é B, B, B. Então, eles me perguntaram, Big Brother Brasil? Eu disse não, o que o pai tem que fazer, a mãe, quer dizer, eu espero que não assistam, mas se assistem, tirar este tempo perdido da vida e ler. Primeiro B, na barriga. Segundo B, no banho. Terceiro B, no boa noite. É uma expressão de minha criação e que eu uso lá em casa com os meus meninos e com as pessoas próximas. Então, você deve começar a ler quando a criança está em gestação. Você pega o livrinho e conta os contos de fadas e conta para ela e conversa. E de preferência também põe a música que você entenda que é de qualidade, uma música tranquila, calma, clássica, um barroco, um bar, entendeu? E você põe a criança, ouve tanto a música relaxante, quanto ela ouve a sua voz contando a história. E funciona, né, gente? Isso já foi mais do que comprovado em várias pesquisas. Comprovado. As crianças nascem mais calmas, nascem mais tranquilas, até para o sono. Então, a mãe, durante a gravidez, vive na balada, depois a criança nasce agitada e não se sabe por quê. Muito bem. O segundo, ao nascer, na hora em que começa o banho, vem aquela coisa prazerosa do banho. O banho com os livrinhos que podem molhar, e a mãe contando a história e mostrando para ele. Então, o segundo momento. E o terceiro, o boa noite. Sempre que possível, pai e mãe, ou pai ou mãe, ou alguém que exerça essa figura e esse papel, chegar em casa e ler antes. E a criança pede para ler mais uma vez, porque ela quer ir se apropriando daquele mundo, daquela imaginação, e ela vai se antecipando àquilo que vai sendo dito. E chega um momento que o letramento, que é justamente a formação da criança para a competência de ler, de decodificar significados e de compreender o que o autor queria,
vai chegando um momento em que a criança vai olhando a figura, ela já sabe o que tem ali. Então ali começa o processo de letramento BBB. Olha aí, isso é muito importante, gente, porque isso não é uma coisa só por questão de diversão ou por questão de passatempo. Isso contribui para o desenvolvimento da criança, né? Contribui para a linguagem, para a formação oral, enfim, para ela escrever no futuro melhor, não é, Elizabeth? Exatamente, porque quando você vai ensinar uma criança a nadar, você procura alguém que sabe nadar, que gosta de nadar para ensinar a criança, mas muitas vezes a criança vai ser introduzida no mundo da leitura por um pai ou por uma mãe que não gosta de ler, que não lê. A criança tem que acha que é besteira. A criança tem que ler, ou até que acha no discurso, mas não na prática. A criança tem que ver na casa uma casa de livros. Então, aqui você vê que os livrinhos já começam a ter tridimensionalmente figuras. Aí a criança começa a ver que os livros de hoje podem vir com quebra-cabeças. Então a criança faz a questão interativa ao mesmo tempo em que vai se fazendo a leitura, a criança vai participando com o quebra-cabeça. E então a gente pode continuar no outro bloco, mas eu gostaria de me despedir desse bloco com esse livrinho que eu adoro. Ai, gente, os livrinhos sonoros, que são livrinhos que você pega o leão, você pega os bichos e vai trabalhando de forma interativa. Então, a criança tem que começar com o lúdico. Com o lúdico. Então, essa é a dica para você começar a incentivar o seu filho a ler, gente. Tem que começar brincando, não tem jeito, porque ler é divertido sim, né? Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. Vou aproveitar e escutar a musiquinha aqui. Estamos de volta com Elizabeth Rodrigues. A gente está falando aqui sobre como formar leitores numa sociedade preta por ter, onde as coisas estão sempre à mão, prontas para copiar, colar e comprar. Mas antes da gente voltar com o nosso bate-papo, a gente vai ver agora as minhas dicas de leitura para a criançada. Vamos dar uma olhada. 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, dia de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que foi um dos maiores escritores brasileiros, ele que foi precursor da literatura infantil no nosso país. Ele que criou a obra maravilhosa Sítio do Pica-Pau Amarelo. É, essa mesmo, aquela que trouxe personagens maravilhosos para a nossa vida, aí como a Dona Benta, o Visconde de Sabugosa, Narizinho, Pedrinho, Tia Anastácia e a Emília. Gente, quem é que não lembra da Emília, né? A boneca de pano que fala. Pois é, então mesmo quem não leu os livros ou não viu na TV, com certeza teve uma boneca da Emília ou se fantasiou de Emília no carnaval, mas com certeza esses personagens estiveram presentes na sua vida e, claro, vamos trazer para a vida das crianças, né? Eu tô aqui hoje na livraria Leitura, aqui no Shopping da Ilha, para dar umas dicas de livros infantis para você aí incentivar os seus filhos a gostar de ler. Vamos ver. Gente, vamos começar falando então dos livros de Monteiro Lobato que fazem parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como eu falei, são mais de 30 livros. Eu separei alguns para mostrar para vocês. Ele trouxe de volta aí para as crianças, para a vida das crianças, muitos personagens que são bem característicos da nossa cultura popular, né, do nosso folclore, como o Saci Pererê, o Boitatá, a Mula Sem Cabeça. Né? Ele deu importância para as brincadeiras, né, para as crianças, ele deu importância de soltar a imaginação nos livros. Então, assim, todas as histórias que fazem parte dos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, elas têm muito a ver com a imaginação, né? A história da boneca de pano que cria vida, o sabugo de milho que se transforma no Visconde de Sabugosa, enfim, são vários aspectos que são bem interessantes para você mostrar para o seu filho, né? Então, eu separei aqui as histórias da Tia Anastácia, que são muito bacanas, né? O Minotauro, que é um livro sensacional, que trata aí um pouquinho da mitologia grega, traz um pouquinho para a nossa realidade, que é bacana também mostrar para as crianças. O meu favorito de todos, que é Reinações de Narizinho, quem é que não lembra aí do Príncipe das Águas Claras, né? Maravilhoso esse livro. Tem também Viagem ao Céu, Dom Quixote, Os 12 Trabalhos de Hércules, tem muitos livros bacanas.
São vários livros que fazem parte dessa coleção, que têm histórias inesquecíveis e que trazem mensagens muito positivas para a educação dos seus filhos, né? Além do Monteiro Lobato, claro que a gente não pode deixar de falar dos clássicos, né, gente? Os clássicos, qual é a criança que não gosta? Isso aqui vai a dica, inclusive, para as mães que querem ler para os seus filhos à noite, que têm filhos menorzinhos, que vão ter aquele primeiro contato com as histórias de Walt Disney, né? Que a gente vê que são encantadoras. A gente tem aqui a Cinderela, né? Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho, enfim, tudo isso é muito importante pra gente. Eu acho que é bem daí que começa o gosto pela leitura. Eu, pelo menos, comecei assim. Outra coisa que eu acho que não pode faltar, gente, é o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe é um livro fantástico. Eu acho que é um livro, não só um livro infantil ou infanto-juvenil, ele é um livro para todas as idades. É um livro que tem mensagens incríveis, super positivas e lições valorosas para a vida da gente. Alice no País das Maravilhas, também uma história fantástica. Eu acho que também vale a pena, de acordo com a idade do seu filho. Acho que já tem muitos questionamentos aqui que vale a pena você colocar aí na frente dele para ele lidar, né? Porque eu acho que livro é muito isso. O livro ele tem sempre essa mensagem positiva, ele tem sempre vários questionamentos, várias coisas do nosso dia a dia que a gente vê na vida de personagens. Então aquilo ali se reflete de uma forma muito positiva pra gente. E claro, não pode faltar na minha dica, esse aqui eu sou fã incondicional, que é o Harry Potter. Eu acho que é um livro também para todas as idades, mas que todas as crianças podem começar a ler. Eu acho que a partir dos 8 anos de idade já dá para entender bastante. Harry Potter e toda a sua turma, Rony, Hermione, enfim. Mas é um livro também que fala muito de uma coisa chamada amizade, tá? O poder da amizade, fala muito da lealdade entre amigos e fala muito do quanto é difícil você permanecer no caminho do bem, mas que você sempre consegue se você tiver um bom guia, se você tiver atenção, se você tiver um bom coração. Muito livro bom, eu ia passar o dia todinho aqui dando dica para vocês, mas eu acho que isso aqui é bacana, você dar uma incentivada no seu filho, apresentar vários livros para ele e de repente vai que ele gosta pega o gostinho da leitura, né, e se torna aí um grande leitor junto com a gente. Espero que você tenha gostado e a gente continua com o programa aí. Aí, gente, se a gente for atrás, é livro, né, Elizabeth? É muito livro, eu fico doidinho. É um mundo impressionante. Eu gosto muito. Pois é, e essa compreensão é que a gente tem que buscar para que nosso filho comece a adentrar nesse mundo ilimitado e fantástico, criativo e maravilhoso. Vygotsky diz que ler é compreender. Então, a criança precisa buscar parcelas significativas no que ela lê, fazer a relação entre essas parcelas, buscar a coerência, a consistência e, no fim, descobrir o que o autor pretendia. Porque é tão importante isso. A Folha de São Paulo está fazendo agora uma coleção de clássicos para crianças. Uhum. Então, vem o livrinho e vem o CD. O primeiro é Mozart. E eu conheço uma avó que estava lendo para o netinho. Então, ela disse, ele tinha vários nomes, mas escolheu se chamar Amadeus, porque quer dizer amigo de Deus. Aí o netinho de 4 anos disse, vó, eu não sou amigo de Deus, eu sou amigo do Arthur e da Giovana. Olha. Então, com isso ele está exercitando a compreensão. Quer dizer, a escola trabalha tirinhas, trabalha parlendas que são 1, 2, feijão com arroz. Aí a criança começa a compreender. E trabalha trava-línguas, que são o rato, o roeu. A Mafalda tem uma tirinha genial, que ela chega, conversa com um coleguinha de escola. O coleguinha diz, o rato rói tudo. Ela, tudo o quê? Rói a roupa. Ela diz, rói a rede. Rói a roupa do rei de Roma. Aí o coleguinha se afasta e ela diz, é bom vir para a escola, porque a gente pode conversar numa linguagem literária. Não, gente, olha, ler é sensacional. Assim, quem tiver a oportunidade, não pode perder a oportunidade de aproveitar e viajar um pouquinho nas páginas dos livros e passar essa experiência para os seus filhos, que eu acho muito importante. A gente está com uma geração muito, muito esperta vindo por aí e muito fácil de pegar os bons hábitos, né? É isso que a gente espera. A gente vai só para o intervalo comercial rapidinho e a gente volta já já falando um pouco mais sobre esse assunto. Não sai daí não.
Estamos de volta aqui com a Elizabeth Rodrigues e a gente está falando sobre a leitura, porque afinal de contas amanhã é o Dia Nacional do Livro Infantil, né? Então vamos colocar essa criançada aí para ler, né? A gente tem uma pergunta aqui, Elizabeth, que é da Sueli Andrade. Ela fala o seguinte: eu sou professora e sempre gostei de contar histórias, ler para os meus alunos e para os meus filhos. Acho que isso foi um estímulo pois meus filhos gostam muito de ler. E agora eu tenho minha neta de 11 anos, que por mais que tentemos fazer com que ela se interesse pela leitura, nada parece funcionar. Ela não desgruda da TV e do computador. Alguma dica? Bom, hoje o meio digital tem todo o processo de biblioteca, a biblioteca digital, os e-books, os iBooks. Então, é possível que, sob a modalidade digital, ela se interesse principalmente na leitura interativa, na qual ela pode também se posicionar. Porque, na verdade, demorou, né, dizer, 11 anos, o leitor já está formado. Quer dizer, aquela criança que... Villard, que é um pesquisador, ele disse que a hora que a criança aprende a sentar, é a hora de entregar o primeiro livro. Então, a criança senta com 6 meses. Com 6 meses, você dá o primeiro livro para a criança. E aí começa o processo do letramento. Então, as crianças de 2 anos já começam a ler as figuras, até 4 anos, mais ou menos. As crianças de 5 anos já começam a ver contos de fada. As crianças, a partir de 7 anos, começam a ler leituras concretas, do tipo, que eu até trouxe aqui, Os Amigos de Paulinho. Então, já são a criança nessa idade, 7 anos, ela quer ver o mundo concretamente. Já está mais voltado para o dia a dia dela, né? Anteriormente, ela queria ver o mundo dos contos de fadas, que eram a Pequena Sereia e todos esses mundos que ela viu, né? Depois, mais tarde, quando já está com 12 anos, ela quer ver o mundo da aventura. No caso, os meninos mais velhos querem ver a aventura, o Rei Arthur, né? Esse mundo aqui da aventura. Os meninos já nessa época querem ver o da aventura e as meninas querem ver as coisas mais românticas, mas tudo assim bem ilustrado, não é verdade? E as coisas vão funcionando dessa forma e as crianças pequenas já começam a ver aquele livro interativo que eu trouxe. Então, o que foi feito com a sua neta dos 6 meses de idade aos 11 anos? Ela diz aqui que eles tentaram várias coisas e que ela não conseguiu pegar a atenção dela. Hoje eu penso que o iBook pode ser a chance. Agora, aos outros pais que estão aqui, comecem desde cedo a dar os livrinhos de pano, os livrinhos de plástico. Depois comecem a levar os seus filhos para bibliotecas, para livrarias, para feiras de livro. Na feira de livro existe uma magia, é aquele mundo inteiro, parece uma quermesse. E ali o objeto de cobiça é o livro. Então vai, a criança escolhe o seu livro, aquilo Deixa é lindo. ela escolher, que ela fica mais empolgada. E crie na sua casa um ambiente de leitura pequeno, que você puder separar os livros por cores e livros por assunto e colocar numa estante em que eles fiquem de pé. Porque livro de criança não tem, não pode colocar como de adulto, não tem dorso. Não tem dorso, a galinha e a raposa, assim. Eu não posso colocar assim na estante para a criança. Eu tenho que pôr assim. Porque como é que eu vou colocar de dorso? Então, a forma de... A galinha e a raposa. Tchá, 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 tchá. Que maravilha. Quer dizer, passear com a criança, levar a criança a noites de lançamento de livros, em que ela olha aquele mundo, em que o autor fala sobre o livro, e que as pessoas se enfileiram para comprar. Aquilo tem muita coisa escrita. E o que será que ele queria dizer com isto? Porque, então, tem que criar todo esse hábito de ler com a criança. Se tiver saraus em casa em que as pessoas leiam e digam o que pensam, a criança já pode levar o seu livrinho para o sarau da família e dizer, eu li esta historinha. Pode ser uma tirinha, pode ser uma historinha da Mônica. E nessa historinha a Mônica foi ameaçada pelo Cascão, então a criança dizer o que pensa. Por exemplo, existe uma escola em São Luís que faz a alfabetização das crianças com óperas. Então as crianças assistem a ópera, as crianças leem sobre os personagens, no fim elas encenam a ópera e elas escrevem um livro com a sua própria, letrinha, né? E no final elas dizem o que elas pensam. Por exemplo, eu vou abrir aqui de qualquer jeito para
Paula abre no final para ver o que a criança pensou. Abre a parte final, que é onde ela diz o que ela achou da ópera. Vamos lá. Eu amei a ópera Turandot, ela é uma das mais bonitas que Puccini fez. Estudar a ópera foi legal, eu curti Turandot, ela é bonita e amava Calaf, mas não queria dizer para ele isso. Então a criança entendeu, né? Leu a ópera, assistiu a ópera, ensinou a ópera, no final ela diz o que ela achou. Isso é o máximo da compreensão, segundo Vygotsky, segundo o próprio Paulo Freire, que diz que a leitura é a compreensão de mundo e que a compreensão de mundo vem antes da leitura. Então, é justamente isso, é que às vezes fica um processo burocrático que não é a compreensão de mundo. Por exemplo, o escritor Mário Prata teve um texto seu na prova de redação de literatura da USP. Então, tinha o texto de Mário Prata e tinha as perguntas sobre o texto dele para os alunos da USP acertarem. Ele disse, eu peguei a prova que fizeram do meu texto, errei todas. Como assim? Como assim? Como assim? A grande universidade brasileira fez uma prova com umas questões herméticas que nem o próprio autor sabia o que eles estavam perguntando. Quer dizer, então, o mais importante sobre a leitura é que seja um processo prazeroso, que seja parte da vida prática e que inclua os passeios da família, os seus momentos de alegria, de música, de regozijar-se e que, finalmente, leve a criança à compreensão do que aquele mundo imaginativo pode fazer de bom com o seu vocabulário, com sua formação educacional, cultural e com a busca de significados da sociedade em que ela vive. Olha aí, gente, fica a dica, realmente é isso que a gente queria passar hoje no programa para vocês, um pouquinho do nosso amor pelos livros, para que você também tenha amor pelos livros e passe isso para os seus filhos, porque é muito importante, não é só uma questão de dizer, eu gosto de ler, não, isso é importante para a vida da gente, para a gente assimilar melhor, para a gente escrever melhor, se expressar melhor, se desenvolver melhor, enfim. A gente falou um pouquinho aqui, espero que tenha sido válido. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Elizabeth, muito obrigada. Eu agradeço. Um beijo grande para você que está conosco todas as quartas-feiras, às 12h30. Pois é, e a gente vai ficando por aqui. Antes de ir embora, eu só queria mandar um grande beijo para os meus aniversariantes do dia, pro Fernando, que é o nosso maquiador aqui na TV, que deixa a gente linda todo dia, e para a minha querida amiga Isabela Bacelar também, que está completando aí mais um aninho hoje. Beijo, grande beijo, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.